Romanos 8, nós vamos ler a partir do versículo 31, vamos ler até ao fim do capítulo. Romanos 8. E as crianças vão estudar ainda sobre Ana e Samuel. Hoje ainda sobre Samuel. Um dos profetas que o Senhor usou para falar. Nós vamos ler 8:31, a partir do 31. Vamos ler Romanos 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dos mais belos textos escritos na história da humanidade é este capítulo 8. Nós estamos quase a terminar a nossa reflexão e a nossa exposição neste maravilhoso capítulo das Escrituras. E pode ser resumido desta forma, com esta frase. Todo este capítulo, uma tentativa de resumir toda a mensagem do nosso irmão que já partiu para o Senhor, já está com ele, Carlos Osvaldo, ele resumiu desta forma: o poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito que dá segurança de vitória na vida cristã. O capítulo 8 fala de santificação, a nossa luta para sermos santos, para sermos separados das coisas que desagradam a Deus. E isso acontece quando o crente permite que o Espírito Santo o controle. O Espírito de Deus o domine, o dirija. E para viver a vida cristã, só é possível viver a vida cristã quando realmente o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos controla, nos domina. Esta é uma frase que procura resumir a principal mensagem do capítulo 8. Mas há muita coisa. Nós temos visto como tem tanta coisa rica neste capítulo. Mas esta secção, esta parte que nós acabamos de ler, pode ser também resumida desta forma: a vida em submissão ao Espírito fornece segurança em Cristo pelas evidências do incomparável amor de Deus. Então, essa evidência que somos controlados pelo Espírito Santo, que estamos submissos à autoridade do Espírito Santo, a evidência é a forma como nós confiamos a nossa vida, como nós realmente ouvimos as instruções de Deus, as instruções da palavra de Deus e nos submetemos. É assim que nós evidenciamos a nossa confiança e é assim que Deus evidencia o seu amor e o seu cuidado por nós. E é isso que nós vamos ver nestes versículos hoje e nas próximas semanas. Mas especificamente estes primeiros versículos desta parte, os versículos 31, 32 e 33, eles falam da segurança do crente, a segurança daquele que crê em Jesus, que crê em Deus, mas crê na perspectiva cristã, crê na perspectiva de que Jesus é a revelação de Deus e crê, por meio do Evangelho, crê de uma forma bíblica, lendo a Bíblia, conhecendo a fé bíblica, conhecendo a segurança bíblica. E a segurança do crente, do cristão, repousa na provisão única
de Deus o Pai. O que Deus o Pai fez. E estes versículos apresentam o que é que Deus Pai fez. Ele enviou o seu Filho. Não poupou o seu próprio Filho. Ele amou-nos a ponto de dar o seu próprio Filho. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído para sempre, não morra para sempre, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do amor e da provisão de Deus. O que é que Deus provê? Ele trouxe uma provisão, Ele deu Jesus. E através de Jesus Ele reconcilia-nos consigo e uns com os outros. Esta é a maior provisão. Nós estávamos afastados de Deus e quando ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, nós somos aproximados de Deus e das pessoas também. E por meio do amor de Deus, e aprendemos a amar com Deus. Esta é a mensagem destes versículos 31 até 33. É a mensagem do Evangelho, ênfase no Evangelho. E o versículo 34 diz que a segurança do crente repousa na obra intercessória de Deus, o Filho. Nós podemos estar seguros não por causa do nosso desempenho e da nossa obediência, mas por causa do que Jesus está a fazer, Ele está a interceder por nós, e é essa intercessão que nos segura, que nos garante vitória, é essa intercessão que nos garante estar de pé. Aquilo que Ele fez por Pedro de uma forma tão clara, Ele disse: Satanás, Pedro vos requereu para vos peneirar como trigo. Ele vai mexer convosco. Ele vai mexer contigo, Pedro. Mas eu roguei por ti. Eu orei por ti. Eu supliquei por ti, Pedro. Para que a tua fé não desfaleça. Essa é a oração que Jesus fez por Pedro e faz pelos discípulos dele, os verdadeiros discípulos, pelos crentes. Jesus está a interceder, Ele está a orar, é isso que Ele está a fazer. Este é o ministério principal de Jesus neste momento. É assim que Ele nos sustenta, porque Ele está a interceder por nós. É o que a Bíblia diz que Ele está a fazer no presente. Ele está a interceder por nós. E dos versículos 35 a 39, podemos ler este resumo. A segurança do crente repousa no amor inabalável de Deus em Cristo, que supera qualquer circunstância. Mesmo diante da morte, mesmo diante de aflições e tribulações, é o amor de Deus, o amor de Cristo, é a memória, é a meditação neste amor, é a percepção, é perceber este amor, é meditar neste amor, é entender o amor de Cristo que nos faz ficar seguros, firmes, inabaláveis. É assim que nós somos seguros por Deus. É quando Ele nos mostra o amor dele, nos faz entender o quanto Ele nos ama. Que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É sobre esta frase, sobre este versículo, sobre esta ideia que eu gostaria que nós meditássemos agora. Apesar do eleito de Deus ser justificado e amado por Cristo, falamos sobre eleição e predestinação as semanas anteriores, e apesar do escolhido de Deus, aquele que foi salvo, aquele que foi escolhido para a salvação, ser justificado e amado por Cristo, ele ainda pode experimentar tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou seja, morte, a iminência da morte. A ocorrência de alguma destas coisas não mostra que Deus parou ou deixou de nos amar. Alguma destas coisas, tribulação, que está aí nesses versículos seguintes, especialmente aí no versículo 35 e no 38, 39. A ocorrência de alguma destas coisas não mostra que Deus parou de nos amar ou deixou de nos amar, mas estas coisas más, elas fazem parte da vida neste mundo de aflições. Contudo, o cristão precisa de Deus para lutar contra os seus 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos. O cristão tem 3 inimigos. Cada um de nós que é crente, que é cristão, precisa lembrar ou aprender, se não sabia, que existem 3 inimigos.
O mundo, a carne e o diabo. Agora, o que é isto? O que é o mundo? O que é a carne? E quem é o diabo? Ou o que é o diabo? Rapidamente vamos relembrar. Isto é um ensino bíblico que tem sido repetido ao longo da história da Igreja. A nossa própria missão aqui, a nossa Igreja tem falado sobre isto em várias ocasiões. Mas o mundo é a multidão incrédula. É um dos sentidos para a palavra mundo, é este sentido da multidão incrédula. É claro que esta palavra tem outros sentidos, mas neste sentido que estamos a usar e que a Bíblia também usa, significa isto. A maior parte das pessoas que nos rodeia, que não crê em Deus, não têm fé, não confiam em Jesus, não acreditam, nem sequer alguns acreditam na historicidade da vida de Cristo. Muito menos no ministério, na obra, na salvação, no que Jesus realizou e do que ele representa. É a massa inteira de homens alienados, afastados de Deus, e por isso é uma multidão de pessoas que é hostil à causa de Cristo. Não gostam de Cristo e não gostam das pessoas que seguem a Cristo. Isso é o mundo. O mundo também pode ser representado por aqueles afazeres da terra, aquelas coisas que temos que fazer, aquele conjunto de coisas desta vida aqui, que também é um inimigo para a nossa fé. As nossas responsabilidades, os nossos afazeres, as nossas paixões, os nossos sonhos, muitas vezes estas coisas são um inimigo para a nossa vida com Deus. E a palavra mundo representa isso. A totalidade dos bens terrenos, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, essas coisas que atraem a nossa atenção, a nossa afeição, o nosso amor e que tantas vezes concorrem com a nossa relação com Deus e a nossa devoção a Deus. Coisas estas que, apesar de vazias, frágeis e passageiras, provocam desejos, desencaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. E nós lutamos com estas coisas. Mesmo nós, os crentes. Nós estamos num mundo, um mundo que tem estas coisas, tem riquezas, tem vantagens, tem prazeres, tem honras, tem poder. Coisas que são vazias, frágeis, são passageiras, são efêmeras, elas terminam, mas concorrem com a nossa devoção e o nosso amor por Jesus. Agora, como é que se vence? Como é que se vence o mundo? O que é que a Bíblia diz acerca da vitória do mundo? Em João 16:33, Jesus diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há alguém que venceu o mundo, então nós precisamos olhar para ele. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 diz: todo o que é nascido de Deus, todo o crente, o cristão, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, como é que se vence o mundo? Crendo que Jesus é quem ele diz ser, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador. É por meio dessa fé que vencemos este sistema, esta multidão que nos rodeia de pensamentos e de pessoas que são hostis contra Deus, contra os cristãos, contra a Bíblia. Mas é crendo, confiando. Mesmo muitas vezes uma experiência de solidão que nós vivemos na semana, em contextos na escola, no trabalho ou na vizinhança, em que mais ninguém crê como nós cremos. Mas nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, somos aqueles. Nós somos o tipo de gente que vence o mundo, que vence este inimigo, que vence esta guerra. É por meio da fé. Então é a fé que vence o mundo, a fé em Jesus Cristo. Ele que venceu o mundo e crendo nele nós podemos vencer com ele e aprender a vencer com ele. O outro inimigo é a carne. E o que é a carne? A carne é aquilo que denota, esta expressão significa, entre outras coisas, mas relacionado com esta questão da luta, da guerra que nós temos que enfrentar diariamente, constantemente. É a nossa natureza humana, aquilo que somos feitos, as nossas inclinações, aquilo que é separado da influência divina, ou seja, que não
não é controlado, que não é influenciado por Deus. Aquela parte humana, natural, distante, separada de Deus. E por isso ela é inclinada ao pecado, àquilo que ofende Deus, aquilo que contraria a vontade de Deus. É oposta a Deus. Isso é a carne. Na Bíblia, esta expressão é usada para descrever essa nossa natureza. Em Romanos, neste capítulo de Romanos que nós estamos a estudar, já falamos bastante sobre esta questão da carne, nos versículos 5 até 8, que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Cogitar é pensar, é gastar tempo a pensar nestas coisas que fazem parte da nossa natureza, as nossas inclinações, os prazeres, os nossos sonhos, os nossos desejos que estão longe de Deus. Porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esta é a definição que a Bíblia faz da carne. É algo contrário à vontade e ao agrado de Deus. E como é que se vence a carne? A vitória é por meio do arrependimento. Esta é a pregação dos apóstolos. Esta é a pregação dos crentes. Esta é a pregação da igreja. E o que é que eles pregaram continuamente? E nós hoje continuamos a repetir. Em Atos 3, a partir do versículo 19. Arrependei-vos. E convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. É através do arrependimento, alguém que diz, eu não vou voltar a fazer isto desagrada a Deus. Isto Deus não quer que eu faça. E decide voltar para o caminho de Deus. E é por meio deste arrependimento que nós experimentamos a presença de Cristo e a alegria, o ânimo, o refrigério de ter Cristo em nós. Há um outro inimigo, o diabo. O que é o diabo? Quem é o diabo? À luz da Bíblia. O diabo é o caluniador. Significa isso. Calúnia. Calúnia é uma mentira. É uma falsa acusação. O diabo é aquele que faz comentários maliciosos. O outro nome é Satanás, que significa adversário, alguém que se opõe. É o príncipe dos demónios, o autor de toda a maldade que persegue as pessoas que buscam o bem. Criando assim inimizade entre a humanidade e Deus, instigando, ou seja, incentivando ao pecado. O diabo faz isso, ele incentiva as pessoas a pecar. Afligindo os seres humanos com enfermidades. O diabo tem essa capacidade de colocar doenças nas pessoas por meio de demónios que tomam posse dos seus corpos, obedecendo às suas ordens. Demónios que obedecem à ordem de Satanás, do diabo, e atormentam pessoas. E apesar disto ser assim, para a maior parte das pessoas que nos rodeiam, é muito estranho. Mas isto foi o que Jesus disse. Isto foi o que Jesus teve que lidar. Os apóstolos experimentaram isso. E quanto mais nos aproximamos de Deus e de Cristo, mais nós podemos ver isto acontecer no mundo. Na Europa, de uma forma muito disfarçada. Muito claro, na África, na Ásia, na América do Sul. Mas na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, estas coisas acontecem de uma forma velada, disfarçada, escondida, pouco noticiada, pouco reconhecida, mas tão clara para quem se aproxima de Cristo e da luz. Basta uma pessoa endemoniada se aproximar de alguém que fala de Jesus, alguém cristão, realmente crente, que fala de Cristo e da Bíblia, e o demónio vai se manifestar. De alguma forma, com ira, com repulsa. Isso acontece também na Europa, acontece também em Portugal. E Satanás, portanto, é esse espírito mau, que é o príncipe dos espíritos maus, o adversário de Deus e de Cristo. Incita a apostasia de Deus ao pecado, engana as pessoas pela sua astúcia. E é ele que conduz a uma adoração a ídolos, a falsos deuses, que estão debaixo. Na verdade, esses ídolos são demónios, são espíritos malignos. E ele é capaz de possuir pessoas e afligi-las com enfermidades. Satanás faz isso.
Por isso nós precisamos lembrar que a nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas, sangue e carne. A nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra pessoas. Se há alguma pessoa com quem nós temos que lutar e contra quem temos que lutar, é contra nós mesmos. É connosco. A nossa luta é connosco, não é contra as outras pessoas. Na verdade, uma outra pessoa contra quem temos que lutar é essa figura, esse personagem real, verdadeiro, que é uma pessoa, que é Satanás, o diabo, o adversário, é uma pessoa, mas não é de carne e de sangue. E depois esse sistema, que é o mundo contra o qual nós lutamos, que é dominado e controlado por Satanás. E como é que se vence o diabo? A vitória está anunciada desde o início, desde Gênesis. No capítulo 3, versículo 15, a vitória sobre o diabo está anunciada logo nesta profecia à mulher. Deus disse a Satanás e à mulher: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está a falar para a serpente, mas está a referir-se à mulher. Portanto, a mulher como representante da humanidade naquele momento, o seu descendente, a sua descendência, sabendo que o Messias, que o Salvador viria da descendência de Adão, ou seja, viria numa forma humana e representando já Jesus Cristo, o descendente. Ele é aquele que vai ferir, ou que feriu já a cabeça da serpente, e fala aqui da ferida da serpente no calcanhar do Messias, do descendente do homem e da mulher, que é a perseguição e a cruz, tentar anular Jesus com o engano, com a violência, com a ira. Mas isso já estava profetizado, a vitória de Jesus. Em Isaías, capítulo 49, lemos assim: reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Não sei se lembram desta linguagem. Jesus, de uma outra forma, fala em amarrar o valente. Aqui este texto a falar de tirar a presa ao valente. Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Isto é uma referência clara ao que Jesus veio fazer. Este poder que ele manifestou ao lutar e ao vencer Satanás e o poder das trevas. Em João 12, 31, Evangelho de João, capítulo 12, 31, Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Uma referência ao diabo. E em Hebreus, ainda em João 16, 11, o príncipe deste mundo já está julgado. E em Hebreus, capítulo 2, versículos 13 a 15, diz assim: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E os livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, Jesus já venceu o diabo. A vitória sobre o diabo, ela já foi conquistada, ela já foi garantida. Por isso, pode-se falar do futuro desta forma, como está em Apocalipse 12, 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E depois no capítulo 20,
O fim da história da humanidade é descrito desta forma. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esta vitória já está anunciada previamente. O que Jesus venceu e a forma como ele venceu Satanás já está descrita. Como é que ele vai fazer? Ele venceu na cruz o poder de Satanás, o poder da morte, esta separação de Deus, esta separação de uma vida santa, já foi vencido. Nós sabemos que Satanás continua a enganar as nações. Na sua soberania, Deus tem permitido que sejamos, como nações, provados pela ação do príncipe deste mundo. Satanás continua a agir para tentar enganar as pessoas, mas o crente já não é mais enganado. Aquele que conhece Jesus já não é mais dominado pelo pecado. Por quê? Colossenses 2,15 diz que Jesus, lá na cruz, ele despojou, ele venceu principados e potestades. É uma linguagem para poderes espirituais. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Agora podemos fazer a pergunta, mas se Deus não for por nós, quem será? Fazer a pergunta ao contrário. Mas e se Deus não está connosco? E se Deus não é por nós? E se Deus não é por ti? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos ler mais alguns versículos para perceber a importância do Velho Testamento. Nós vamos ler algumas histórias do Velho Testamento. Vou fazer um resumo de algumas histórias importantes do Antigo Testamento. Mas, em primeiro lugar, eu queria referir estes versículos aqui. Prestem atenção para perceberem porque que o Antigo Testamento também é importante para a Igreja. Porque que é tão importante para a Igreja. Vejam o que é que nós encontramos no Novo Testamento acerca do Velho Testamento. O que é que os autores do Novo Testamento, no caso Paulo principalmente, o que é que ele diz acerca do Velho Testamento? Aqui em Romanos 4, versículos 23 e 24, diz assim: não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, ou seja, de Abraão, está a falar de Abraão, mas também por nossa causa. Isto não tem a ver só com Abraão. O que foi escrito não tinha a ver só com ele. Também tem a ver connosco. Foi por nossa causa que foi escrito. Outro versículo que tem este pensamento, em Romanos 15, versículo 4. Tudo quanto outrora, ou tudo quanto no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito por nossa causa. Outro texto, 1 Coríntios 9, versículo 10. É seguramente por nós que ele o diz? Sim. Certo que é por nós que está escrito. Quando fala de salário, quando fala de recompensa, há aqui uma pergunta. Estas coisas foram escritas só por causa dele ou também foram escritas por nossa causa? Foram escritas por nossa causa. O Velho Testamento, o que foi escrito por causa das pessoas que viviam e vivem no Novo Testamento. Somos nós. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, outro versículo importante, acerca desta relação do crente do Novo Testamento com o que foi escrito no Velho Testamento. 1 Coríntios 10, versículo 6. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que foi escrito lá tem a ver conosco, para nós aprendermos. É um exemplo para nós. O versículo 11 diz: estas coisas se tornaram exemplo. Alguém que tem a Bíblia aberta pode ler o versículo 11? Este é o versículo 6, eu creio. Mas alguém pode ler o versículo 11?
1 Coríntios 10. 10, não? Ora, tudo isso lhe acontecia como exemplo, e foi escrito para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olha que não caia. Ok, só era essa ideia aí do versículo 11. Essas palavras aí do versículo 11 não estão na projeção, mas diz assim: estas coisas lhes sobrevieram, ou seja, aconteceram a eles, aconteceram-lhes como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, para nos avisar a nós. Mais um texto importante acerca disto. 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz toda a Escritura, ele refere-se ao Novo e Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E depois Pedro diz, sabendo isto, 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo isto, que nenhuma profecia da Escritura, tudo o que foi escrito no passado, não foram homens, não foram indivíduos que escreveram da sua própria cabeça, da sua própria inspiração. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tudo o que foi escrito no Velho Testamento foi escrito por inspiração de Deus, para que fosse escrito para nos ensinar, nos corrigir, chamar a nossa atenção. É por isso que nós devemos ler o Velho Testamento. É por isso que nós devemos estudar também o Velho Testamento. Nós temos dado muita ênfase aqui ao Novo Testamento. E eu creio que a Igreja deve dar ênfase ao Novo Testamento. Porque as leis, os mandamentos para os crentes estão no Novo Testamento. Estão nas cartas dos apóstolos. Claro que estão nas palavras de Jesus. O que Jesus ordenou para todos os crentes. Mas são os apóstolos de Jesus que explicam como é que a Igreja deve viver e deve pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. E tem muitos mandamentos nas cartas. Desde Romanos até a carta de Judas. Há muitos mandamentos que nós devemos conhecer para poder obedecer. Mas o Velho Testamento deve ser conhecido também. Devemos ler histórias do Velho Testamento e perceber o que é que Deus fez com aquelas pessoas. Porque é o mesmo Deus que está a relacionar-se connosco. Assim conhecemos o caráter de Deus. E eu lembrei ao estudar este versículo e ao pensar, ao meditar neste versículo, Romanos 8, 31, eu lembrei do que nós fizemos juntos há alguns meses atrás, quando estudamos o livro de Ageu, a profecia, o livro do profeta Ageu. E os irmãos quem estava conosco nessa altura, deve lembrar com certeza de como enfatizamos esta expressão, o Senhor dos Exércitos, que aparece tantas vezes nesta pequena profecia, neste pequeno livro, mas como esta expressão, este nome de Deus aparece tantas vezes no livro de Ageu. E esta palavra, este verbo, esta ideia de o Senhor dos Exércitos, o que é para descrever aquele que vai adiante com o seu exército, está relacionado com a arte da guerra, da tropa, o serviço militar, a ideia de sair para a guerra. E há um versículo em Jeremias, no capítulo 31, versículo 35, Jeremias 31, 35, que apresenta ao Senhor assim: Ele é aquele que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Ou seja, Deus é o Deus da criação, é o Deus que nos criou. Se nós estamos vivos, se temos alimento, se há alimento é porque o sol e as estações, elas seguem as suas leis fixas. Aquele que criou todas as coisas e que as mantém, que é o Senhor, Ele tem um nome. Senhor dos Exércitos é o seu nome. É um dos nomes de Deus, mas o nome que gostaria de enfatizar agora, por causa deste versículo de Romanos 8, 31. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 4, vemos que o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Anotem esta referência. Esta é daquelas que precisa ser guardada. Eu quero guardá-la. Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Relacionado com esta questão da luta, com esta questão da guerra,
que nós cantamos há pouco, temos por lutas passado, nós temos guerras, nós temos lutas conosco mesmo, com a nossa natureza, temos lutas com o mundo, temos lutas com o diabo. E aqui diz, o Senhor vosso Deus, foi o que disseram os profetas a Israel, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Esta é a ideia que eu quero trazer à minha memória quando eu penso em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta ideia de ter alguém que luta conosco e por nós. Então agora ler algumas histórias, o resumo de algumas histórias do Velho Testamento. Começando com a história de Josué. O exemplo de Josué e das guerras que ele enfrentou. E a forma como ele venceu. Usando trombetas, o sol parou, grandes pedras, luta contra amorreus, fariseus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus, jebuseus. Como Deus usou vespas, vespões, abelhas, zangões. Não sei quantos já tiveram alguma luta contra abelhas. Marimbondos, é da família das abelhas. Alguém já foi picado por uma abelha? Faça um sinal, só para eu saber se alguém sabe o que é a dor de uma abelha. Marimbondo dói mais. Marimbondo dói mais. Okay. Josué, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a seca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Quando nós lemos histórias assim do Velho Testamento e vemos estas descrições, nós sabemos como Deus derrotou Jericó com um grito, com o povo a caminhar e a gritar, a forma como Deus fez coisas sobrenaturais, usando pessoas e usando coisas naturais, mas ler estas histórias e destacando estas ideias, foi o Senhor que fez cair do céu grandes pedras. E foram mais os que foram mortos por essas grandes pedras do que pelo exército de Israel que lutava com espadas. Outra história, a história de Gideão contra os midianitas. Eram 32 mil midianitas contra apenas um exército de 300 homens, que Deus decidiu usar apenas 300 homens e ao soar das trombetas, Deus deu a vitória a Gideão. No capítulo 7 de Juízes, versículo 2 diz o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então, de 32 mil que eram, reduziu para 300. Foi dispensando guerreiros. Só sobraram 300. Em Juízes, no capítulo 7, versículo 22, lemos assim: Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. O exército inimigo, os midianitas, começaram-se a matar uns aos outros ao ouvir aquelas trombetas. Outra história, a história de Samuel. Em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a luta contra os filisteus. E como Deus garantiu vitória através de um som, um trovejar, de um grande barulho, um grande estampido. Versículos 9 e 10. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Não sei se conseguem visualizar esta cena, mas ler estas histórias e destacar estas frases, tentar visualizar o que está a acontecer. É Deus que faz soar um grande barulho e as pessoas ficam aterradas, ficam com tanto medo, ficam desesperadas e são derrotados. Mas é Deus que faz isto, é Deus que provoca este tipo de evento, este tipo de reação.
É Deus a lutar com o seu povo, com os seus filhos. Ele usou Samuel desta forma. Outra história, também em 1 Samuel, no capítulo 14, a história de Jonatas, contra também os filisteus. Vamos ler os versículos 6, 1 Samuel 14, versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Houve grande, versículo 15, houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que se fez isto hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse. Jonatas com apenas uma espada, ele e o seu escudeiro, contra um exército. E o povo percebeu que tinha sido obra de Deus. O que aconteceu foi obra do Senhor. O que aconteceu, aquela vitória milagrosa, foi obra de Deus. Não podia ser explicada humanamente. E por isso o povo concluiu, foi com Deus que Jonatas fez isto. É por isso que ele não pode ser morto. Aquele juramento tolo que o seu pai fez, Saul, de matar quem tivesse comido alguma coisa. Não sei se lembram desta história, está lá em 1 Samuel 14. Pelo menos anotem as referências. E ao ler estas histórias, ainda vamos ler mais algumas, mas eu fui abençoado, eu fui impactado, eu fui levado a pensar como Deus lutou com o seu povo, com os seus filhos, aqueles que Ele escolheu para usar, para se relacionar, usar numa forma de abençoá-los para serem úteis para Deus. Então destacar estas frases e perceber como Deus luta a favor e pelo seu povo. Então que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta vir uma grande multidão contra o povo de Deus. Esta é a ideia. Quando Deus luta, quando Deus está com o seu povo, com o seu filho, quem é que pode resistir a este poder e a este Senhor? O exemplo de Davi, outra história. Davi contra Golias. A ideia que ele trazia de que do Senhor é a guerra. Isso está em 1 Samuel 17. Davi disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Versículos 45 a 47. 1 Samuel 17. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Eu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Há um Deus que é por Israel. Há um Deus que é com o seu povo. Versículo 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Foi uma pedra e uma funda. Mas ele foi lá em nome do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Esta era a ideia de Davi. A guerra não era de Davi. A guerra não era de Israel. A guerra era do Senhor. Outro exemplo na vida de Davi, ele e os seus valentes. Há muitas histórias aqui no livro de Samuel e no livro das Crônicas que fala dos guerreiros de Davi valentes. Esta história fala da guerra contra os amalequitas, contra Baal Perazim, contra os filisteus, contra Nabal aqui, uma história da luta de Davi contra Nabal. Em 1 Samuel 25,
versículos de 38 até 39, diz: passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Foi o Senhor que fez. Davi reconhece que foi Deus que agiu para dar vitória contra Nabal. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20, veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, a quem? Aos filisteus, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 24. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Como é que Deus ajudou Davi a vencer esta guerra? Ele mandou um ruído, um estrondo, parecia uma marcha de um grande exército que vinha naquelas árvores, vinha no meio daquelas árvores. E foi assim que o Senhor começou aquela guerra contra os filisteus e derrotou os filisteus. A história de um outro rei está em 1 Reis 20. Acabe contra os sírios. 1 Reis 20, o versículo 28 diz: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos e assim sabereis que eu sou o Senhor. Foi o Senhor que disse isto a Acabe. E ele deu vitória a Acabe porque ele seguiu as instruções do Senhor e o Senhor entregou-lhe os inimigos nas suas mãos. Outra história, Eliseu, também contra os sírios. 2 Reis, capítulo 6, versículos 14 a 18. Enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Estamos em 2 Reis, capítulo 6, agora versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ou que diremos à vista destas coisas? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, fere, eu peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra do Senhor. Quando eu leio estas histórias, eu acredito que isto é verdade. Eu acredito que isto aconteceu desta forma. Eu acredito que Deus agiu desta maneira. Ele, sobrenaturalmente, feriu de cegueira, aquelas pessoas ficaram cegas. Isto não é inventado. Nós lemos há pouco o que Pedro disse acerca destes textos. Isto não foi inventado por pessoas. Isto foi o testemunho de pessoas que viveram, que foram testemunhas, viram com os seus próprios olhos. Estas histórias extraordinárias do poder de Deus, elas realmente aconteceram. Aconteceram com pessoas como nós. Homens como nós ficam com medo quando vem um grande exército a aproximar-se. Este jovem moço de Eliseu, ele ficou com medo. O que é que faremos? O que é que vamos fazer? E Eliseu, por ser um homem de Deus, por ser um homem de fé, ele disse o que deveriam fazer. Deveriam confiar que mais eram os que estavam com eles, os santos anjos de Deus, o exército de Deus, e o próprio Deus que estava com eles. E o Senhor haveria de dar a vitória. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? A história dos leprosos. Nós já contamos esta história aqui, acho que mais do que uma vez. Precisamos lembrá-la hoje mais uma vez, em 2 Reis, capítulo 7, aqueles 4 homens leprosos que estavam à entrada da porta, versículo 3. 2 Reis 7, 3.
Eles diziam uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Agora, pois, vamos e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalo e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus. Isto foi o que eles entenderam. E os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos estas coisas à casa do rei. E foram e anunciaram a vitória. Mas aquela vitória foi garantida pelo Senhor. Ele fez com que no meio se ouvisse um barulho que parecia um grande exército que amedrontou os sírios e eles fugiram. E a vitória foi do Senhor. Isto aconteceu também com Ezequias, contra Rabsaque, contra Senaqueribe, o rei Senaqueribe. Segundo Reis, capítulo 19, diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, contra as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto à espada. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Versículo 36. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. O Senhor matou 185.000 num só dia, numa só noite. Os próprios filhos de Senaqueribe mataram o pai, que era o rei, que era inimigo de Israel. Nós lemos que Ezequias, ele tinha orado ao Senhor. Ele disse: ó Senhor, Deus de Israel, tu que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Nós precisamos lembrar disto. Que temos um Deus que fez os céus e a terra. Ele está acima de todos os reinos desta terra, de todas as nações desta terra, todos os governos desta terra. Eu lembro quando estudamos Ageu e estudamos sobre o Senhor dos Exércitos, nós estudamos alguns textos que são um aviso e uma advertência. Assim como Deus avisou Israel, Ele também avisa a igreja e os crentes hoje. Vejam esta história. Ainda li esta manhã, quem está a fazer o plano de leitura de Robert Murray McCheyne. Esta leitura foi para hoje de manhã, Números 14. O Senhor avisou o povo de Israel: não subais. Isto depois, naquele tempo no deserto, depois da lei, depois do êxodo, o povo murmurava e Deus diz assim: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis à espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. E nós podemos perguntar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós? Como Ele não foi com Israel neste dia, quem será por nós? Se Deus disser que não está conosco numa guerra, numa batalha, e se Deus não estiver conosco, o que será feito de nós? O que nos acontecerá?
Isto aconteceu com Israel e por isso vem um aviso. Se nós nos desviarmos do Senhor, o Senhor não será connosco nas nossas lutas. Não estará connosco para lutar. Como não esteve com Israel em algumas das lutas que Israel teve que enfrentar. Temos algumas outras histórias que eu gostaria que vocês pelo menos anotassem onde elas estão. A luta de Ruben, de Gad e também a tribo de Manassés contra os agarenos. Eles clamaram a Deus e Deus mandou o livramento. Isto está em 1 Crônicas 5, 18 a 22. A história de Abias, o rei de Judá, que com 400.000 guerreiros valentes foi lutar contra Jeroboão, o rei do reino do norte de Israel, que tinha o dobro de guerreiros valentes. E os que tinham metade do número do exército clamaram ao Senhor, os sacerdotes tocaram as trombetas e os homens gritaram. E Deus garantiu vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A história de Asa, rei de Judá, com 580.000, e Zerá, o etíope, que veio com 1 milhão no seu exército. Asa e Judá, o que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor, expressaram confiança, expressaram que sabiam quem era o Senhor, e o terror do Senhor invadiu os inimigos. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 14, de 9 a 14. É interessante ler o que um vidente, um profeta, disse a Asa. Asa, isto está em 2 Crônicas, no capítulo 16. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, está a referir-se àquele 1 milhão, quase o dobro, com muitíssimos carros e cavaleiros, porém tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aqueles que confiam no Senhor, como Asa confiou naquela guerra, o Senhor fortalece-o, o Senhor dá a vitória. Mais uma história muito parecida, a história de Josafá, que está em 2 Crônicas 18, a partir do versículo 31. Como o Senhor o socorreu, porque ele clamou, ele gritou, e como o Senhor o livrou, e como ele garantiu vitória de Josafá também contra Moab, contra Amon. Esta história é bem interessante, porque tal como noutras ocasiões, o que Deus fez foi esta expressão de, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ou seja, os inimigos matarem os próprios inimigos e depois ajudam-se uns aos outros a destruir-se. Matam-se uns aos outros. Os próprios inimigos, os próprios povos começam-se a destruir uns aos outros. E Israel, e no caso aqui Judá, nem precisa lutar. Eles cantaram louvores, eles falaram com Deus e Deus, o próprio Senhor, pôs emboscadas e confundiu aqueles povos inimigos. Mas mais um aviso aqui em 2 Crônicas, mais uma advertência. Estes deixaram o Senhor 24. E assim executaram os sírios juízos de Deus contra Joás. Quando alguém deixa o Senhor também o deixa. E ele luta por sua própria conta. E aquele que se desvia da fé, assim mesmo se atormenta com muitas dores. Isto está no Novo Testamento, está em 1 Timóteo. Seja por amor à prosperidade, que é o dinheiro, lá em 1 Timóteo 6,10, seja por amor ao poder ou por amor ao prazer, aquele que se desvia de Deus por amor a alguma destas coisas, assim mesmo se atormenta com muitas dores. Se Deus não for por nós, quem será por nós? Se Deus não estiver conosco nestas guerras, aqueles que se desviam do Senhor, aqueles que deixam o Senhor também os deixa, entregues a si mesmos para lutarem com as suas forças, com as suas armas. E o que acontece é que são derrotados. Eu lembro que naquela altura em que nós estudamos este texto, eu li esta frase e alguém disse assim: eu prefiro andar com Deus e ser julgado pelos homens do que andar com os homens e ser julgado, ou seja, condenado por Deus. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram,
São pessoas que são julgadas e condenadas, são pessoas que são maltratadas, são vistas como inferiores intelectualmente, são pessoas que são humilhadas muitas vezes neste mundo, nesta sociedade. Mas ainda que nós sejamos julgados desta forma pelos homens e mulheres que nos rodeiam, lembremos disto. É preferível andar com Deus e ser julgado, condenado pelos homens, do que andar com os homens, seguir o caminho da carne, seguir o caminho da humanidade e depois sermos condenados, sermos julgados por Deus, abandonados por Deus, deixados por Deus. Porque Ele fez isto com o seu povo, algumas ocasiões. Deus deixou o povo por sua própria conta. Então, quando nós nos desviamos do Senhor, o Senhor pode não ser por nós. Assim como não foi pelo seu povo no Velho Testamento. Ele pode permitir grandes tragédias, grandes derrotas, grandes perdas nas nossas vidas. Nós podemos vir a perder a alegria, perder prazer, galardões, recompensas, relacionamentos. Podemos perder dinheiro, emprego, casa, saúde. Podemos perder filho ou a filha. Podemos perder o cônjuge. Podemos vir a perder a própria vida. Como cristãos, como crentes. Isto pode acontecer a um crente. Alguém que é filho de Deus. Ele pode permitir isto na nossa vida. Porque nós nos afastamos dele. Porque deixamos de o seguir. Deixamos de o buscar. Isto pode acontecer. O Novo Testamento mostra que isso aconteceu. Assim como o Velho Testamento mostra que aconteceu com a menina dos olhos de Deus. Com o seu filho, que é quem ele chama Israel. Ele chama de filho. O seu povo, o povo da aliança. Aconteceu com Israel. Acontece com a igreja. Acontece com o crente. Pode acontecer com qualquer um de nós que se desvie de andar nos caminhos do Senhor. Nós não estamos aqui a falar de perder a salvação eterna. Porque nós não a conquistamos, nós não a ganhamos. Vamos a falar destas lutas que nós enfrentamos aqui. Contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. Mas se Deus permitir alguma destas perdas que foram mencionadas na nossa vida, sendo nós eleitos e justificados, é porque no seu amor Ele está a corrigir o nosso caminho. Está a colocar em ordem o nosso amor. A colocar na ordem certa as nossas prioridades. Está a mostrar-nos o que realmente importa ou quem realmente importa. Se Ele permitir alguma destas perdas, alguma destas tragédias, Ele está a querer corrigir o nosso caminho, assim como corrigiu Israel. Uma última história que quero que anotem, desejo que vocês recebam. Esta história também é muito especial, segundo Crônicas 25, a história de Amazias contra os Edomitas, e a forma como o Senhor disse ser forte, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair, e Amazias animou-se. Isso quer dizer que ele fortaleceu-se, ele ficou forte, porque ele obedeceu. Quando ele obedeceu, e a ordem era difícil, ele ia perder muito dinheiro, ele ia perder muita riqueza, dinheiro, prata. Mas sempre que nós alegramos o Senhor com a nossa obediência e santidade, nós ficamos mais fortes. Ficamos animados, alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está em Neemias 8:10. E por isso houve grande vitória aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nenhum inimigo que nos possa derrotar. Então, para o resumo destas histórias, para mostrar que era pelo seu povo, o Senhor dos Exércitos, usou trombetas, fez chover grandes pedras, enviou vespões, fez trovejar, causou espanto e terror, enviou doença, fez ouvir estrondo de marcha, feriu de cegueira, fez ouvir ruído de carros, de cavalos e um grande exército, meteu um espírito de rumor, enviou um anjo que matou 185.000 numa só noite, usou filhos para matarem o pai, usou cânticos de louvor, fez com que inimigos ajudassem a destruir-se uns aos outros. E hoje, para mostrar que é por nós, o Senhor dos Exércitos, Ele dá-nos ânimo, Ele refrigera-nos, Ele dá-nos energia. Como é que Deus luta por nós hoje? Como é que Ele pode estar a lutar pela igreja, pelos crentes hoje? Ele concede-nos arrependimento e fé, salva-nos a nós e aos nossos filhos de Satanás, expulsando-o das nossas vidas. Livra-nos da morte, por meio da ressurreição que virá a acontecer, e assim da escravidão causada pelo pavor da morte. Já não precisamos ter medo da morte, já não há pavor, porque nós cremos na ressurreição.
Deus usa cânticos de louvor, de adoração para levar o nosso pensamento para Ele. Ele usa a sua palavra e o seu Espírito para nos ensinar. Usa a igreja para nos edificar, corrigir e confortar. Dá-nos saúde, alimento, educação, emprego e abrigo. Concede-nos filhos e cônjuges. Envia anjos para nos servirem. Há curas e livramentos extraordinários a acontecerem na terra nos nossos dias. Porque o Senhor envia os seus anjos, envia o seu poder. Está a acontecer isso hoje. Ele chama homens e mulheres para o servirem. Hoje Ele faz isso. Ele demonstra que é por nós. Ele mostra que é por nós. Ele prepara-nos. O Senhor dos Exércitos está a preparar-nos, purificando-nos para a glória eterna. Estas guerras, estas lutas também são descritas no Novo Testamento através dos anjos, da vitória de Cristo, a forma como Ele enviou anjos para guardar os seus apóstolos, os seus discípulos. Estão aí as referências, Mateus 26, 53, em João 16, 33, Atos 12, 11, testemunho do apóstolo Pedro, em Apocalipse 12, 11, aqueles que na visão de João venceram por causa do sangue do Cordeiro. E o Cordeiro, Apocalipse 17, 14, pelejaram as nações contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. São os fiéis que vencem. São aqueles que são chamados, são escolhidos e são fiéis. Os que perseveram em fidelidade. Portanto, para terminar, se nós somos eleitos ou não, isso pertence ao Senhor. Nós não nos elegemos, nós não nos escolhemos, nós não nos salvamos. Isso é obra do Senhor. Mas nós temos uma responsabilidade. A nós pertence-nos a responsabilidade e o dever de sermos fiéis. Fiéis no uso do dinheiro, dos bens que nós temos, das riquezas que nos são confiadas. Fiéis no uso do tempo. A forma como decidimos viver cada dia. O que é que nós fazemos com o nosso tempo? Nós temos o dever de sermos fiéis no uso do nosso corpo. Como nos alimentamos? O que é que pensamos? Para onde levamos o nosso corpo? O que é que fazemos com as nossas mãos? Nós temos esta responsabilidade de sermos fiéis. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: irmãos, importa que os homens, que o mundo, importa que as pessoas à nossa volta nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que Deus espera de cada um de nós. Que sejamos fiéis no uso do dinheiro, no uso do tempo, no uso do nosso corpo. Basta ser fiel. Ele vai lutar por nós. Então, irmãos, que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso papel é sermos fiéis. É fazermos o nosso papel. Usarmos bem o nosso dinheiro, as nossas riquezas. Usarmos de maneira que agrada a Deus o nosso tempo e o nosso corpo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos auxilie. Nós precisamos dele. E por isso terminamos com este hino, com este cântico: a vitória é daquele que o adorar.